Papa Francisco nos lembra que o pecado é a condição que tem como resultado o nosso afastamento de Deus. Ou seja, são atos que cometemos e que, por fugir dos propósitos e ensinamentos do Senhor, nos distanciam de seu convívio. Conforme o Catecismo da Igreja Católica, os pecados podem ser classificados em duas categorias, e elas se diferenciam pela natureza do que é cometido e pelo modo de remissão. Vamos conhecê-las. Venial são os pecados de matéria leve, que não nos fazem perder a graça santificante e pelos quais podemos obter perdão no momento do ato penitencial, na celebração da Santa Missa. Mortal são as faltas consideradas mais graves, cometidas de forma livre e consciente, que infringem os mandamentos da lei de Deus. Nesses casos, para obter o perdão, devemos recorrer ao sacramento da confissão. Para algumas situações ao longo da vida, consolidamos nosso discernimento e consciência sobre aquilo que é, de fato, pecado e aquilo que não nos afasta dos planos de Deus. No entanto, outras situações sociais atuais acabam nos deixando com aquela dúvida. Afinal, é ou não é pecado ingerir bebida alcoólica ou fazer uma tatuagem, por exemplo? Para te ajudar com essas e outras dúvidas comuns, o canal Cantinho Católico preparou um compilado dessas reflexões e propostas, a fim de descobrir o que é ou não é pecado quando praticado. Mas antes, gostaria de lhe convidar para se inscrever no nosso canal, curtir, comentar as suas intenções para que sejam colocados em nossas missas dominicais e compartilhar esse vídeo com grupos de familiares e amigos, para que nossa mensagem chegue a muito mais pessoas. Então, vamos lá! Jogar baralho é pecado ou não é? De forma bastante prática, é preciso enfatizar que a Bíblia não faz nenhuma condenação a jogos, mas, como todo e qualquer comportamento em nossas vidas, é necessário ter equilíbrio e consciência do propósito. Se o jogo em questão envolve apostas, existe chance dessa competição desencadear um vício, problemas familiares ou comportamentos incorretos. Então, o pecado está presente sim, pois são ações que nos afastam dos ensinamentos e propósitos de Deus. Ingerir bebidas alcoólicas é uma prática pecaminosa? Essa é uma pergunta que todo católico já deve ter feito ou escutado pelo menos uma vez em sua vida. A resposta, acredite, pode variar conforme a pessoa que se propõe a responder. Dependendo da experiência da vida de cada pessoa, a resposta para essa pergunta pode ser um radical claro que sim ou um firme claro que não. Ambos os lados também buscam se justificar com citações bíblicas ou comparando-as com situações do dia a dia. Mas por que para alguns está tão claro que beber é pecado e para outros não? Vamos entender. Nas Escrituras, vemos algumas restrições ocasionais e momentâneas aos sacerdotes sobre o uso de bebidas alcoólicas, orientando que aqueles que forem consagrados ou trabalham a serviço do Senhor devem se abster de prazeres para que assim preparem melhor seu espírito e seu coração para bem desempenhar o ofício diante de Deus. Um exemplo disso foi a ordem dada aos filhos de Arão, os quais não deviam entrar na tenda do Senhor, tendo tomado bebidas alcoólicas, o que também se estendeu aos sacerdotes do templo. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo afirma algo parecido, ao escrever que todo bispo deve ter diversas virtudes, sendo uma delas não ser dado a bebidas, ou seja, não deve ser uma pessoa que bebe continuamente. Do ponto de vista cristão, podemos fazer o uso da bebida desde que orientada para a glória de Deus. E claro, sabendo dos próprios limites e sem deixar cair no auto-engano ou na negação dos vícios. Para a Igreja Católica, a partir dos ensinamentos bíblicos, é possível perceber que o consumo de bebidas alcoólicas está presente em muitas narrativas, trazendo mensagens com propostas diversas. Ingeri-las não é proibido em nenhum momento, mas seu consumo chega a ser sugerido como algo a se evitar em certos casos, quando se aproxima do vício
ou ultrapassa o equilíbrio necessário, aí sim pode ser classificado como algo pecaminoso. Escolher não ter filhos é pecado? A Igreja Católica, considerando os ensinamentos bíblicos, entende 3 elementos como essenciais no matrimônio: a unidade, a indissolubilidade e a fecundade, ou seja, gerar uma nova vida é sim uma das finalidades principais do casamento. Papa Francisco pondera que renunciar os filhos traz prejuízo para a humanidade ao impedir uma das mais emblemáticas formas de amor. Pela ordem natural da vida, espera-se que depois do matrimônio o casal receba os filhos que Deus mandar. Acontece que, ao longo dos anos, cada vez mais tem-se presenciado casamentos sem filhos. E aí cabe uma grande dúvida aos católicos: é pecado eu não querer ter filhos? Padre Reginaldo Manzotti explica que a Igreja, considerando o que a Bíblia diz, propõe como elementos essenciais do matrimônio cristão 3 coisas: a unidade, a indissolubilidade e a fecundade. Isso significa que o casamento tem como uma de suas finalidades a transmissão da vida em outros seres. Para o bem dos cônjuges que se entregaram no amor, o nascimento dos filhos é a transmissão da vida, o transbordamento desse amor que sentem um pelo outro e que não pode se esgotar no interior do próprio casal, enfatiza. O matrimônio, desde que Deus criou o homem e a mulher, tem essa função, porque, como exposto em Gênesis 1:28, assim ele ordenou: Deus abençoou Noé e seus filhos. Sede fecundos, disse-lhes ele, multiplicai-vos e enchei a terra. É pecado fazer cirurgia plástica? Os procedimentos e intervenções estéticas, embora tenham registrado um crescimento significativo nos últimos anos, estão presentes nos desejos das pessoas há muito tempo. Para evitar que se caia no reducionismo, a Igreja Católica lembra que nosso corpo é o templo do Espírito Santo e, portanto, um bem precioso que nos foi dado por Deus, merecendo cuidado e amor, mas não condena a cirurgia plástica, desde que seja feita com temperança e equilíbrio. E como isso pode ser alcançado? Desejar ter o mesmo corpo dos modelos chamados perfeitos e não gostar do que vê no espelho é uma realidade de muitas pessoas no mundo. Ao mesmo tempo, a procura excessiva por esse ideal pode refletir baixa estima, problemas de saúde mental e a cobrança por estar nos padrões impostos. Hoje, o Brasil é o líder mundial do número de realizações de cirurgias plásticas. O país registrou mais de 1,5 milhões de procedimentos em 2021. A procura cresceu nos últimos anos e tem colocado em dúvida se a prática é ou não um pecado. Sendo o templo do Espírito Santo, o corpo humano precisa ser cuidado. Por isso, reforça-se a necessidade de cuidar da espiritualidade e também do corpo físico, em uma união integrada. Devemos estar aptos e preparados para cumprir a vontade dele, e para isso é muito importante termos um corpo saudável, que seja motivo de agradecimento e reconhecimento da graça de Deus ao ser humano, confirma o teólogo Paulo Pacheco. A Igreja, portanto, não condena a cirurgia plástica, desde que ela seja feita com temperança e equilíbrio. O Papa Pio XII, em 1958, disse que a moralidade depende das circunstâncias de cada caso. As principais condições para que uma cirurgia estética seja considerada justa aos olhos da fé são que a intenção é correta, que a saúde geral do sujeito está protegida de riscos significativos, que os motivos são razoáveis e proporcionais aos meios extraordinários utilizados. E fazer tatuagem é ou não pecado perante a Igreja Católica? Sendo uma das dúvidas mais comuns entre católicos, esta questão leva em conta o mesmo propósito da cirurgia plástica, ao entender nosso corpo como templo do Espírito Santo. Para o padre Reginaldo Manzotti, essa é uma pergunta que exige contexto e reflexão. Ele pondera que na Bíblia não há nenhuma menção para proibir ou aceitar a tatuagem, ou seja, a prática em si não pode ser compreendida como ato pecaminoso, mas a mensagem que o desenho ou símbolo emite pode sim ser algo que se aproxime do pecado.
Essa dúvida é muito comum entre católicos, principalmente entre as pessoas mais jovens. Afinal, a tatuagem é algo cada vez mais comum. Contudo, não é porque algo está no dia a dia e passa a ser mais visto que não está errado, não é mesmo? A tatuagem considerada em si mesmo não constitui por si só um pecado, mas ela pode sim tornar-se pecaminosa e imoral em função de algumas circunstâncias ou fatores extrínsecos, como, por exemplo, o tipo de figura gravada no corpo. Dragões tão usados para a tatuagem no livro de Apocalipse representa Satã. Mas embora a tatuagem não seja considerada um pecado, pode trazer alguns erros, fora as consequências de carregar na pele uma marca para a vida inteira. Embora existam meios de amenizar essas marcas, é um processo doloroso e desnecessário. Por isso, a pessoa tem que ter muita consciência do que está fazendo. Portanto, é importante fazer um discernimento por que vou fazer, onde vou fazer a tatuagem e principalmente o que vou tatuar. Outra pergunta é se está de acordo com o que eu sigo em minha igreja e compartilho com meus irmãos na fé, a ponto deles não se escandalizarem. De acordo com o Papa Francisco, o problema não está na tatuagem, e sim no exagero e na forma como as pessoas estão cobrindo seus corpos. Espero que este vídeo tenha esclarecido suas dúvidas e possa estar contribuindo com seu crescimento na vida cristã. Não deixe de curtir o vídeo, comentar suas intenções ou outro tema que gostaria que fosse abordado aqui. Te espero em nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.